Capítulo 44. Elizabeth imaginara que o Sr. Darcy traria sua irmã para visitá-la no dia seguinte à ida da moça para Pemberley e, em consequência, decidiu não se ausentar da hospedaria durante toda a manhã. Mas enganara-se em sua suposição, pois na manhã mesmo de sua chegada a Lambton, as visitas apareceram. Tinham estado passeando pelo lugar com alguns de seus novos amigos e acabavam de voltar à hospedaria a fim de se vestir para o almoço com a mesma família, quando o som de uma carruagem os levou à janela e viram um cavalheiro e uma dama numa charrete subindo a rua. Elizabeth, reconhecendo de imediato a limbre, adivinhou o que significava e transmitiu grande parte da sua surpresa aos parentes ao lhes informar a honra que a esperava. O pasmo de seus tios foi total, e o constrangimento por ela demonstrado enquanto falava, somado à própria situação e a muitas outras do dia anterior, abriu-lhe os olhos para novos aspectos do caso. Nada antes sugerira algo assim, mas os dois concluíram que não havia outra razão para atribuir tais atenções por parte de alguém como ele do que supondo o interesse pela sua sobrinha. Enquanto essas novíssimas impressões lhes passavam pela cabeça, a perturbação dos sentimentos de Elizabeth crescia a cada momento. Ela mesma estava um tanto surpresa com o próprio descontrole, mas, entre outras causas da inquietação, apavorava-se com a ideia de que o interesse do irmão pudesse ter-lhe atribuído qualidades demais e, mais do que nunca, ansiosa por agradar, receava naturalmente que lhe faltassem todos os recursos. Afastou-se da janela com medo de ser vista e, enquanto andava de um lado para o outro pela sala, tentando se recompor, percebeu que as expressões de interrogativas surpresas dos tios tornavam tudo ainda pior. A senhorita Darcy e o irmão apareceram e deu-se aquela fantástica apresentação. Com assombro, Elizabeth percebeu que sua nova conhecida estava pelo menos tão constrangida quanto ela. Desde que chegara a Lambton, ouvira dizer que a senhorita Darcy era excessivamente orgulhosa, mas a observação de poucos minutos convenceu-a de que era apenas excessivamente tímida. Foi difícil extrair dela qualquer palavra que não fosse um monossílabo. A senhorita Darcy era alta, bem mais alta do que Elizabeth, e mesmo não tendo 16 anos completos, seu corpo já estava formado e sua aparência era feminina e graciosa. Era menos bela do que o irmão, mas havia sensatez e bom humor em seu rosto e seus gestos eram despretensiosos e gentis. Elizabeth não esperava encontrar uma observadora tão perspicaz e desenvolta quanto o Sr. Darcy. Sentiu-se bastante aliviada ao perceber nela sentimentos bem diversos. Não estavam juntos há muito tempo quando o Sr. Darcy lhe disse que Bingley também viria a cumprimentá-la, e ela mal teve tempo de expressar sua satisfação e se preparar para tal visita, quando os passos rápidos de Bingley se fizeram ouvir nas escadas, e num momento ele entrou na sala. Toda a raiva de Elizabeth em relação a ele desaparecera há muito tempo. Mas, sentisse ainda alguma, seria difícil mantê-la diante da sincera cordialidade por ele expressa ao vê-la de novo. Ele perguntou então amistoso, embora vago por sua família e pelo aspecto e modo de falar, parecia estar tão à vontade e bem-humorado como sempre fora. Para o senhor e a senhora Gardiner ele era um personagem tão interessante quanto para ela mesma. Há muito tempo desejavam vê-lo. Todo o grupo diante deles, na verdade, despertara imensa curiosidade. As recentes suspeitas relacionadas ao Sr. Darcy e sua sobrinha dirigiam seu olhar a cada um dos dois com profunda, embora discreta análise. E logo de tais análises obtiveram total convicção de que pelo menos um deles sabia o que era amar. Quanto às emoções da dama, ainda haviam dúvidas, mas que o cavalheiro transbordava de admiração era por demais evidente. Elizabeth, por sua vez, tinha muito a fazer.
Queria averiguar os sentimentos de cada uma das visitas, queria dominar os seus e causar boa impressão a todos. E em seu último objetivo, no qual mais receara falhar, tinha maiores chances de sucesso, pois aqueles aos quais se esforçara por agradar estavam predispostos a seu favor. Bingley estava propenso, Georgiana disposta e Darcy determinado a admirá-la. Ao ver Bingley, seus pensamentos voaram naturalmente para a irmã, e como desejaria saber se os dele seguiam a mesma direção. Em alguns momentos, quis acreditar que ele falava menos do que em ocasiões anteriores, e uma ou duas vezes alegrou-se com a impressão de que quando a olhava, ele tentava buscar semelhanças. Mas, embora isso pudesse ser imaginário, não podia se enganar quanto ao comportamento dele em relação à senhorita Darcy, que fora colocada como a rival de Jane. Nenhum olhar havia, dos dois lados, que sugerisse um interesse especial. Nada se passava entre ambos que pudesse justificar as esperanças da irmã dele. Nesse sentido, logo ficou satisfeita, e 2 ou 3 pequenos detalhes antes que partissem demonstraram em suas ansiosas interpretação uma lembrança de Jane não destituída da ternura e um desejo de dizer algo que, se ele ousasse, o levaria a mencioná-la. Ele observou no momento em que os outros conversavam entre si e num tom que expressava a real tristeza, que há muito tempo não tinha o prazer de vê-la, e antes que Elizabeth pudesse responder, acrescentou: "São mais de 8 meses. Não nos encontramos desde 26 de novembro, quando dançávamos todo em Netherfield." Elizabeth gostou de perceber nele uma memória tão exata, e ele ainda encontrou um momento para lhe perguntar, quando ninguém prestava atenção, se todas as suas irmãs estavam em Loughborough. Nada havia de especial na pergunta nem no comentário anterior, mas havia um olhar e uma expressão que lhes dava significado. Não foram muitas as vezes em que ela conseguiu dirigir o olhar para o Sr. Darcy, mas sempre que relanceou os olhos para ele, viu uma expressão de simpatia geral, e em tudo o que ele disse ouviu um tom tão distante de qualquer altivez ou desdém por seus companheiros, que a convenceu de que a mudança de atitude que testemunhara na véspera, por mais temporária que fosse, sobrevivera ao menos mais um dia. Quando o via assim buscando a companhia e tentando angariar o bom conceito de pessoas com quem qualquer contato há alguns meses teria sido uma desgraça, quando via assim cortês, não só com ela, mas com os mesmos parentes que abertamente desdenhara, e se recordava de sua última e acaladora cena na casa paroquial em Hunsford, a diferença, a mudança era tão grande e tinha tão grande impacto em sua mente, que mal podia impedir a transparência de sua perplexidade. Nunca, nem mesmo em seus caros amigos em Netherfield, os seus importantes parentes em Rosings, ela o vira tão desejoso de agradar, tão livre de qualquer arrogância ou posições rígidas como agora. Quando nada importante poderia resultar do sucesso do seu comportamento e quando o simples convívio com aqueles a quem se dirigiam suas atenções seria motivo de ridículo e censura pelas damas, tanto em Netherfield quanto em Rosings. As visitas se demoraram por cerca de meia hora, e quando se levantaram para partir, o Sr. Darcy pediu à irmã que se juntasse a ele para expressar seu desejo de receber o Sr. e a Sra. Gardiner, além da Srta. Bennet, para jantar em Pemberley, antes que deixassem a região. A Srta. Darcy, embora com um acanhamento que sublinhava suas poucas experiências em fazer convites, obedeceu sem hesitar. A Sra. Gardiner olhou para a sobrinha, desejosa de saber como ela, a quem mais se dirigia o convite, se dispunha a aceitá-lo. Mas Elizabeth virara o rosto para o outro lado, presumindo, entretanto, que aquele estudado subterfúgio falava mais do que um constrangimento momentâneo, do que de qualquer desagrado com o convite, e vendo no marido que adorava a vida social total disposição para aceitá-lo,
arriscou-se a concordar em ir e ficaram acertados para os 2 dias depois. Bingley expressou grande satisfação pela certeza de ver Elizabeth mais uma vez, tendo ainda muito a conversar com ela e muitas perguntas a fazer a respeito de todos os seus amigos de Hertfordshire. Elizabeth, compreendendo estas palavras como um desejo de ouvir falar de sua irmã, ficou contente e, por conta disso, além de outras coisas, viu-se quando as visitas saíram, capaz de pensar na última meia hora com algum prazer, embora pouco tivesse aproveitado enquanto ela transcorria. Ansiosa por ficar sozinha e receosa das perguntas ou observações dos tios, ficou com eles apenas o tempo suficiente para ouvir sua opinião favorável a respeito de Bingley e apressou-se a ir trocar de roupa. Mas não tinha motivos para temer a curiosidade do Sr. e a Sra. Gardiner. Não era intenção deles forçá-la a falar. Era evidente que ela conhecia o Sr. Darcy muito mais do que o haviam pensado. Era evidente que ele estava muito apaixonado por ela. Tinham visto muita coisa interessante, mas nada que justificasse um interrogatório. Ter uma boa opinião a respeito do Sr. Darcy era agora fonte de ansiedade e, até onde puderam perceber, não haviam defeitos a encontrar. Não podiam ser insensíveis à sua cortesia e tivessem traçado seu caráter de acordo com seus próprios sentimentos e as observações da serviçal, sem a interferência de qualquer outra opinião. O ambiente em Hertfordshire, na qual ele era conhecido, não teria nele reconhecido o Sr. Darcy. Havia agora, porém, um empenho em acreditar na governanta, e logo se deram conta de que a autoridade de uma criada que o conhecia desde os 4 anos de idade e cujos próprios modos indicavam respeitabilidade não deveria ser rejeitada às pressas. Nem nada acontecera de acordo com seus amigos em Lambton capaz de desacreditá-la. Nada tinha para acusá-lo de orgulho que ele talvez tivesse e se não lhe seria sem dúvida imputado pelos habitantes de uma cidadezinha comercial não frequentada pela família. Era sabido, porém, que ele era um homem liberal e que muito fazia pelos pobres. Em relação a Wickham, os viajantes logo descobriram não ser merecedor de muita estima, pois mesmo que sua principal queixa em relação ao filho do seu patrono fosse mal interpretada, era fato notório que ao sair de Derbyshire, ele deixara muitas dívidas que o Sr. Darcy mais tarde saldara. Quanto a Elizabeth, seus pensamentos estavam em Pemberley, naquela noite mais do que na anterior. Ainda que o tempo parecesse longo, não foi longo o bastante para definir seus pensamentos em relação a alguém naquela mansão, e ela passou 2 horas inteiras acordada, tentando se decidir. Com certeza não odiava. Não, o ódio há muito tempo se desvanecera, e por muito tempo também ela se envergonhara de ter algum dia tido por ele alguma antipatia, se esse era o nome do que sentira. O respeito originado pela convicção de suas valiosas qualidades, embora a princípio admitindo com relutância, já deixara de ser uma ideia repugnante e evoluíra agora, devido aos testemunhos a ele tão desfavoráveis, para algo de natureza mais amistosa, colocando suas atitudes sob uma luz bastante agradável, como acontecera na véspera. Mas, mais do que tudo, mais do que respeito e estima, havia um motivo para sua boa vontade que não poderia ser negligenciado. Era a gratidão. Gratidão não apenas por tê-la amado um dia, mas por amá-la ainda, a ponto de perdoar toda a petulância e amargura de suas palavras ao rejeitá-lo, e todas as injustas acusações que acompanharam sua recusa. Aquele que, como estivera convencida, a evitaria como sua maior inimiga, pareceu naquele encontro acidental
ansioso por preservar seu relacionamento e sem qualquer demonstração de indelicadeza ou qualquer afetação em seus gestos, em situações que apenas a ambos dizia respeito, tentara causar uma boa impressão em seus amigos e fizera questão de apresentá-la à irmã. Tal mudança num homem tão orgulhoso gerava não apenas assombro, mas também gratidão, pois ao amor, um amor ardente deveria ser atribuída, e como tal sua impressão sobre ela era do tipo a ser encorajada como de modo algum desagradável, ainda que não pudesse ser definida como clareza. Ela o respeitava, o estimava, era grata a ele, interessava-se de fato pelo seu bem-estar e tudo o que queria saber era até que ponto desejava que tal bem-estar dependesse dela e até que ponto seria importante para a felicidade de ambos que ela usasse o poder que sua fantasia lhe dizia ainda ter de levá-lo a renovar sua promessa. Ficara acertado durante a tarde entre a tia e a sobrinha que uma cortesia tão grande como o da senhorita Darcy, tê-las visitado no mesmo dia de sua chegada a Pemberley, pois só chegara em casa a tempo de um café da manhã tardio, deveria ser imitada, ainda que não pudesse ser igualada com alguma demonstração de polidez por parte delas, e em consequência que seria altamente conveniente ir a Pemberley na manhã seguinte. Assim foi, portanto, decidido. Elizabeth estava satisfeita, ainda que quando se perguntava a razão, pouco tivesse a se dar como resposta. O Sr. Gardiner deixou-as logo após o café da manhã. O convite para a pesca fora renovado no dia anterior e marcado seu encontro com alguns dos cavalheiros de Pemberley para antes do meio-dia.